Não tenha vergonha em dizer que eu não sou bom em pujas ou em meditação ou o que for que seja. Não tenha vergonha em admitir que de vez em quando eu sinto coisas negativas por esse caminho, ou por Guruji, ou por Deus, que às vezes eu fico chateado com Deus. Não estou dizendo para espalhar isso e para contar para todo mundo, mas eu digo, não sinta vergonha. Por quê? Porque faz parte de ser humano com uma mente, com um ego vivo. Com um ego morto, não. Aí essas coisas não acontecem. Mas com um ego vivo. Então, ter a expectativa que você vai ser perfeito antes de ter alcançado a perfeição. Esse é o problema. Que nós temos a expectativa de perfeição antes de alcançar a perfeição. Então você está sempre criando a situação para você ficar desapontado, ficar triste. Agora, isso é razão para não avançar, para não evoluir? Não. Esse é o outro problema. Agora, eu estou dizendo, não julgue, não seja duro demais com você. Ok, verdade. Mas do outro lado, não faça desculpas para tudo agora também, entende? Tem que chegar a um equilíbrio no meio, que é, eu aceito como eu sou, mas eu também sei o que eu quero ser. É por isso que eu disse desde o começo de hoje, do satsang aqui, aceita quem você é hoje, mas mantenha sempre na tua mente a visão daquilo que você quer ser. E nunca pare de progredir para essa visão, para concretizar essa visão. E se você não tem a visão final, pelo menos tenha uma visão do próximo passo. Eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais sincero, eu vou começar a dizer a verdade um pouco mais, pelo menos com meus amigos, pelo menos com a minha família. Eu quero não esconder aquilo que eu sinto, então vou praticar um pouquinho comigo próprio. Depois com o próximo, etc. Entende? Você tem que começar por algum caminho. E quando você começa a esforçar e começa a caminhar na direção correta, você vai ver o quanto o Guruji vai ajudar. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizendo, sabe, Swami, preciso da tua ajuda. Eu digo, para quê? Eu nem quero saber o resto da pergunta. Precisa me ajuda para quê? Você tem Guruji. Guruji está na tua vida. O que eu vou fazer que ele não consegue fazer? Na realidade, você não tem fé suficiente no Guruji. Então você quer ouvir as minhas palavras, porque ele não vai falar com você, mas eu vou. Você quer ouvir palavras concretas saindo da minha boca, porque você não pode ouvir essas mesmas palavras saindo da boca dele. Mas na realidade, a capacidade de ele ajudar e transformar nem faz sentido comparar com aquilo que eu posso fazer. Entende? E o mesmo vai para todos nós. Quando nós pedimos ajuda às pessoas, eu não digo no momento como tipo, me ajuda a levantar essa mala ou força disso. Pronto, o Guruji não vai lá para ajudar. Eu estou falando das coisas do coração. Entende? Coisas do relacionamento com Deus, coisas assim profundas. Sai da sua mente. Isso é tudo mental, isso é tudo jogo assim. Eu quero me sentir mais confortável com as minhas ideias, meu ego, meus pensamentos. Lixo, tudo isso. Você quer Deus ou não quer? E se você quer, quem é que vai ajudar? Guruji? Mais ninguém. Sabe, Guruji me disse uma coisa. Uma coisa tão importante que me marcou tanto na minha vida. Ele disse, cada pessoa que você encontra na sua vida é uma inspiração. Não quer dizer que você precisa falar com a pessoa, não quer dizer que você precisa conversar com a pessoa. E mesmo assim, cada pessoa é uma inspiração para a sua vida. E eu pensei assim, já encontrei tantas pessoas chatas na minha vida. Como é que são inspiração? Ele disse, são ou uma inspiração daquilo que você deveria estar fazendo, ou uma inspiração daquilo que você não deveria estar fazendo. Mas, de qualquer maneira, eu estou te ensinando algo. Mas aí como é que você faz isso sem julgar? Porque daí você pode estar julgando outra pessoa. Ok. Mas o que é a diferença entre julgar e reconhecer o que é preto e o que é branco, digamos assim? Às vezes a gente não sabe o que está por trás, né? Porque... Então, se nós não temos uma percepção, uma perspectiva limitada, então é por isso que eu digo que é importante ter critério que não seja nosso. Então, por exemplo, o critério das escrituras, ou o critério do nosso guru, que diz aquilo que é bom, aquilo que é mal. Por exemplo, o guru diz, ir para as orações da manhã é bom, não ir é mal. Vou dar um exemplo simples, tá bem? Se eu vejo alguém não indo, e eu digo, isso não é bom, não é que eu estou julgando, porque não é o meu critério.
é um critério que eu confio, é um critério que essa pessoa confia, que é a palavra do Guruji. Então, se eu reconheço isso e falo isso, ou penso isso, eu não tenho que dizer, eu estou julgando. Se eu começo a dizer isso para todos, essa pessoa é uma pessoa que não foi para as orações, isso é outra coisa. Mas na minha própria mente, internamente, digamos assim, eu olho para isso e eu digo, isso não é uma inspiração para mim. Não é isso que eu deveria estar fazendo. Eu não vejo isso como julgamento. Porque nós temos que ter algum critério na nossa vida. Daquilo que é para fazer e daquilo que não é para fazer. Na realidade, no Bhagavad Gita, Krishna diz, utilize a Shastra para saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ele diz isso no capítulo 17. Então, ele próprio explica que nós precisamos de ter algum critério daquilo que é certo, algum critério daquilo que é errado. Agora, o que ele não diz é, você cria o seu próprio critério. Por quê? Porque a nossa perspectiva pode estar errada. Então, por que criar o seu próprio critério se o critério já foi criado para você? O critério das Shastras, o critério do seu guru, o critério da sua linhagem, tudo isso, entende? Então, é isso que eu digo, você tem que ter um certo conhecimento, você tem que se aprofundar nisso, para saber aquilo que é recomendado e aquilo que não é. Pratica isso. E é como um músculo, você treina e treina e treina, seguir esses conselhos, seguir esse critério. Mais você vai entender o critério em situações que não estão descrevidas nas Shastras também. Então, se eu me acostumo a seguir o que o Guruji pede, todos os dias, daquilo que eu sei que ele pede, e de repente acontece uma situação na minha vida que eu procuro referência. O Guruji já falou sobre isso? Não, não falou. Shastras falaram sobre isso? Não, não falaram. Se eu tenho o hábito de pensar da maneira que ele pensa, ou de me alinhar da maneira que ele pede, as chances que eu vou tomar a decisão correta aumentam muito. Porque eu estou no hábito. Se eu estou sempre no hábito de eu confio daquilo que eu sinto e penso em cada momento, em vez de dizer, não, eu vou seguir o que ele pensa e recomenda, mesmo se eu vejo diferente, aí as chances de você cometer um erro crescem muito, aumentam muito. Então é por isso que eu digo, é importante primeiro saber qual é o critério na sua vida, para saber aquilo que deve ser feito e não deve ser feito, e depois tentar praticar isso o mais que você pode. E isso vai te ajudar a não errar e não julgar. Porque precisa ter um critério. Sem critério daquilo que é bom e mal, porque a gente está tentando ser espiritual demais, é o que eu vejo na maioria dos tempos, pessoas dizendo, a gente não pode julgar, a gente não pode dizer que isso é bom ou mal. Quem sou eu? Ok. Eu entendo a intenção por detrás disso, mas sem ter qualquer critério daquilo que é bom e mal, como é que você vai viver a sua vida? Como é que você vai saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito? Por que você faz puja então? Por que você medita? Por que você faz qualquer coisa se você não pode nem me dizer o que é bom e o que é mal? Entende? Mas para não cair no outro extremo, que é julgamento, temos que encontrar algo no meio. Para mim, é um critério não baseado na mente negativa e limitada, mas sim em algo transcendental e ilimitado, que é Guru e Deus. Ok? Ok, temos que parar, já está na hora. Alguém tem alguma pergunta?